Olá, hoje a gente vai mergulhar num conceito do direito penal que é, olha, fascinante e até um pouco surpreendente. Já parou para pensar nisso? Pois é, o que será que acontece numa situação dessas? E pode acreditar, a lei tem uma resposta bem específica para isso. E é bem interessante. E essa resposta está numa ideia que o próprio direito oferece, quase como se fosse uma saída de emergência para quem já está no caminho errado. O pessoal do direito, os doutrinadores, deram um nome bem poético para esse mecanismo, ponte de ouro. É uma metáfora, né? Um caminho de volta que a própria lei constrói. E isso não é só uma ideia no ar, não. Tá na lei, bem aqui, no artigo 15. O que ele diz em bom português é o seguinte: se a pessoa, por vontade própria, para o crime no meio do caminho ou age para impedir que o resultado final aconteça, a consequência para ela vai ser mais leve. É a lei dando um incentivo, tipo, ei, pense bem, ainda dá tempo de voltar atrás. Beleza, então vamos entender o primeiro caminho que dá para pegar nessa tal ponte de ouro. A desistência voluntária acontece ali, no calor do momento. A pessoa está executando o crime, ainda não fez tudo o que planejava fazer, mas, por uma decisão própria, ela decide parar. Simplesmente para. Para ficar super claro, vamos usar a história do João. Imagina a cena, ele entra na loja, arma na mão, decidido a assaltar. Mas no meio da ação, o dono da loja implora, e aquilo mexe com ele. E o João, por conta própria, desiste. Ele guarda a arma e vai embora. Ele parou a execução do crime porque ele quis. E aí que tá o pulo do gato. A lei reconhece essa escolha dele. Por causa disso, ele não vai responder por tentativa de roubo, que é um crime bem mais grave. A responsabilidade dele vai ser só pelo que ele efetivamente fez até aquele momento, que poderia ser, por exemplo, a ameaça com a arma. Agora vamos para o segundo cenário. Ele é um pouco diferente, mas segue a mesma lógica da ponte de ouro. Aqui, a situação muda. No arrependimento eficaz, a pessoa não para durante o crime. Ela vai até o fim, ela completa todos os atos que planejou. Só que, depois, bate um arrependimento e ela age ativamente para impedir que o resultado final aconteça. A história da Maria é um exemplo perfeito. Pensa só. Ela executou o plano. O veneno já está no corpo da vítima. A parte dela no crime está completa. Mas aí, bate um remorso gigantesco e a própria Maria que liga para a emergência, que chama o socorro e acaba salvando a vida da rival. Ela agiu para reverter o que ela mesma fez. E da mesma forma que o João, essa atitude da Maria muda completamente o cenário legal. Ela não vai responder por tentativa de homicídio, mas sim pelos danos que o veneno de fato causou, como uma lesão corporal, por exemplo. Ok, agora que a gente já entendeu esses dois conceitos, fica a pergunta: qual é a diferença disso tudo para uma tentativa de crime comum? Essa pergunta é a chave para entender tudo. A grande diferença está na origem da interrupção. A decisão veio de dentro da pessoa ou foi por causa de algo externo? E aqui está a grande distinção. Na ponte de ouro, a decisão de parar é interna, é voluntária, vem do próprio agente. Já na tentativa, o crime falha por fatores externos, coisas que fogem do controle de quem está cometendo. Tipo, a polícia chega, a arma falha, a vítima consegue reagir. A intenção de ir até o fim existia, mas algo ou alguém impediu. E para essa ideia ficar gravada na memória, vamos usar uma analogia bem simples que os juristas adoram. Pensa assim, todo o processo do crime, desde o planejamento até a execução, é como uma viagem de carro. E o destino final, claro, é a consumação do crime. Usando essa analogia, a desistência voluntária seria você, no meio da estrada, simplesmente decidindo parar o carro e dar meia volta. O arrependimento eficaz é mais dramático. Você chega no destino, arma uma bomba, mas se arrepende e volta correndo para desarmar antes que exploda. E a tentativa? Bem, aí é quando a gasolina do seu carro acaba no meio do nada ou quando a polícia te para numa blitz. Você queria chegar lá, mas não conseguiu. Tá, mas por que a lei cria essa rota de fuga? Qual o objetivo final disso tudo? No fim das contas, é uma questão de estratégia, de política criminal. A lei está criando um benefício, uma espécie de recompensa, para encorajar a pessoa a não ir até o fim. É um jeito de proteger o bem mais valioso, que é a vida ou o patrimônio da vítima, dando ao agressor uma última chance de fazer a coisa certa. E isso nos deixa com uma última reflexão. Será que oferecer essa rota de fuga no meio de um ato criminoso realmente torna a sociedade mais segura? É uma pergunta complexa que mostra bem o desafio eterno da lei: encontrar o equilíbrio perfeito entre punir e prevenir. Então ficamos por aqui, curte, comente e compartilhe. Até o próximo vídeo. Acadêmico Marcos André Zeninte dos Santos Galvão, Academia de Direito.